A palavra está em Mateus, capítulo 5. Glória a Jesus, querido amado. A partir do versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somente até aqui, podem sentar, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Fala conosco, meu Pai, eu te peço. Fala conosco, Senhor, porque Assim como Deus disse aqui na palavra dele, nós, como servos de Deus, nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Nós fomos chamados para ser diferentes, fazendo a vontade de Deus, e não para sermos iguais ao povo do mundo, aqueles que não querem conhecer a palavra de Deus, que não querem se arrepender dos seus pecados, que não querem abrir mão do mundo para servir a Deus. Nós temos que ser diferentes em tudo, no nosso jeito de se vestir, no nosso jeito de falar, até no nosso jeito de andar, na nossa maneira de pensar, de se expressar. Nós temos que ser diferentes nas nossas atitudes e em tudo, dentro de casa e fora de casa, não importa onde nós estivermos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Jesus, mais uma vez, vamos falar de Jesus, porque Ele veio para essa terra para fazer a diferença, porque Ele era santo lá no céu, e Ele foi santo, digno e justo aqui na terra. Assim como Ele era no céu, Ele foi aqui na terra, e veio para nos mostrar que nós podemos fazer tudo como Ele fez. Mas para isso, nós temos que abrir mão de toda a nossa vontade, de tudo que nós achamos que é certo, e fazer o certo conforme a palavra de Deus nos mostra, conforme o Espírito Santo nos guia, porque Deus não deixa nenhum servo dele enganado. Deus nos mostra a todo tempo o que nós temos que fazer, o que nós temos que abrir mão, o que nós precisamos falar. E por que não fazer a vontade de Deus? Ou vamos continuar fazendo a nossa própria vontade, fazendo tudo que não agrada a Deus, e falarmos que somos servos de Deus e sermos somente de aparência? A aparência não vai levar ninguém para o céu. A aparência não salva ninguém. Tanto que Deus não chama aquele que é mais bonito, aquele que fala melhor, aquele que é mais inteligente. Deus não chama esses. Ele chama aquele que ninguém dá nada por ele. Deus usa aquelas pessoas que ninguém acredita,
mas é aquele mais humilde que Ele usa. Não importa a sua roupa de marca, não importa o seu tênis de marca, não importa se você está toda na linha, de salto alto. Deus nem se agrada dessas coisas. Deus nos quer humildes na presença dEle. Tanto que Jesus veio ao mundo e nasceu numa manjedoura. Ele não veio nascido num palácio coberto de ouro, de seda, de linho fino. Ele veio humilde, assim como nós temos que ser em tudo. Às vezes Deus levanta aqueles que a gente nem dá nada para falar com a gente, e muitos não acreditam que é Deus usando aquela pessoa, mas Deus usa. Deus nos tirou lá do lamaçal do pecado. Cada um aqui sabe de onde Deus tirou. Eu sei de onde Deus me tirou, e cada um sabe. Mas tem aqueles que insistem em voltar para a lama de onde Deus tirou, e se afundar cada vez mais, e ficar chafurdando como os porcos fazem. É igual a palavra fala, é o cão que volta para o próprio vômito. E infelizmente tem aqueles que não dão valor no sacrifício que Jesus fez para nos salvar, para nos dar a cada dia uma oportunidade de estar servindo a Deus verdadeiramente e ganhar o reino dos céus. Porque assim como a palavra fala, o reino dos céus é ganhado à força. À força. Porque deixar a nossa própria vontade é difícil. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Muitas vezes vai doer na nossa carne, vai nos fazer chorar. Mas cabe a cada um de nós decidir o que a gente quer para a nossa vida. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Continuar mentindo, blasfemando contra Deus, não acreditando nos servos de Deus e nem na palavra dele, duvidando do Espírito Santo, duvidando da palavra de Deus? Ou vai decidir acreditar, se prostrar diante de Deus, pedir perdão, se arrepender de tudo e servir a Deus verdadeiramente? A salvação está nas mãos de cada um. Não adianta dar glória aqui na igreja, fingir que acredita aqui dentro e sair da porta para fora, ficar falando mal dos servos de Deus, não, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não faz aquilo outro. Quem disse que Deus não faz? Deus faz. Para chamar a atenção de um servo de Deus e para salvar a alma, ele leva para o leito. Ele leva. E se a pessoa ali não se arrepender, Deus abre a cova. Deus deixa, Deus permite o inimigo levar, para que todos saibam o que Deus é capaz de fazer. Então todos comecem a pensar verdadeiramente se querem realmente servir a Deus, ou se não querem.
Enquanto Deus está tendo misericórdia, se arrependa. Se arrependa. Porque a fatura uma hora chega. Aleluia, Assim como a fatura do cartão de crédito, assim como uma conta de energia chega no fim do mês, a fatura de Deus também vai chegar para a tua vida. Abre os teus olhos enquanto é tempo. Abre os teus olhos enquanto é tempo. Porque Deus não é Deus de brincadeira. O inimigo está te fazendo de marionete e você está acreditando. O inimigo está usando os teus que estão do teu lado. E você está dando ouvidos. E deixando de dar ouvidos para que Deus tem te dito e tem te direcionado. Vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer. Satanás não tem nada de bom para a tua vida. Ele só quer te enganar, continuar te enganando para te levar para o inferno. E infelizmente muitas pessoas já estão lá no inferno. Só falta matar a carne, porque o espírito já está morto. Infelizmente. E que todos venham entender e seguir a direção que Deus tem dado. Aqui em 2 Crônicas 7, Deus fala assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez, nós temos que nos arrepender verdadeiramente, se humilhar diante de Deus, em jejum, em oração, e buscar verdadeiramente a face do Senhor, e não só dentro da igreja, dentro da nossa casa, onde estivermos, se humilhar verdadeiramente diante de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.